Olá, eu sou Drica Mello e hoje eu estou aqui para falar de mais um quadro da coleção What Do You See Inside Yourself? O que você vê dentro de você? E o quadro de hoje é o quadro The Lila Game, o jogo de Lila. Existem várias teorias, né, que falam sobre o que é a nossa realidade, né? Aquela pergunta, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Para que serve tudo isso, né? E existem várias teorias do o que nós estamos fazendo aqui. E uma dessas teorias é que essa existência, né? Essa realidade é um jogo, né? Um jogo não é a transcendência do nosso ser, é que acaba sendo a transcendência porque para a gente redescobrir quem nós somos, nós acabamos tendo que transcender a nós mesmos, porque nós vivemos no mundo da dualidade. Então, para entender o que é bom, a gente tem que experienciar o mal para saber. Eu sei o que é bom. Para saber o que é bom, eu tenho que saber o que é mal para entender o que é bom, entende? Eu só consigo saber o que é bom relativo a alguma coisa, e para isso eu tenho que entender o que é mal. Então você acaba tendo que transcender você mesmo para você poder conseguir algo. Então é como se fosse um jogo mesmo, né? Então The Lila Game, depende da pronúncia da língua que você tá falando, fica Lala Game, né? Mas é Lila, né? Porque eu tô escrevendo aqui, vocês vão ver, L-E-E-L-A, né? The Lila Game, que é o jogo de Lila, né? E é muito interessante isso, fez muito sentido para mim, né? E o desenho do quadro, eu vou explicar, eu fiz muitos workshops com esse quadro. Até tem gente que eu acho que vai assistir esse vídeo que participou de workshop meu aqui, porque realmente fez muito sentido essa teoria que nós estamos num jogo. E se você começar a aplicar isso na sua vida, você vai ver que realmente é um jogo mesmo, né? Se você pega a natureza, por exemplo, né? Você não vê uma árvore tendo que tomar decisões, né? Você não vê uma árvore tendo que acordar de manhã, indo trabalhar, fazer acontecer para ser, né? Para as coisas acontecerem na vida dela, né? Porque a natureza, ela já é integrada com a fonte de tudo que é, daquilo que supre tudo pra gente, de alguma maneira, né? Então, quando a gente entende que nós somos esse ser, que nós somos a fonte em si, por que nós não temos tudo que a fonte, então, pode proporcionar pra gente? Eu vejo aqui, né? A árvore, as árvores, as plantas, elas praticamente morrem no inverno, elas ficam completamente secas, né? E na primavera, elas renascem sozinhas, ninguém precisa ficar indo lá fazer nada para elas, né? Elas renascem sozinhas, né? E por que a gente acredita que a gente precisa das coisas, né? Como que isso acontece com a gente, né? Então, eu digo que a natureza, ela nasce e ela tem naturalmente tudo que ela precisa ter da fonte para a experiência dela. Mas nós nascemos sementes e é da nossa autorresponsabilidade virar árvore, né? Esse quadro quer dizer mais ou menos isso, porque a gente precisa entrar no jogo. A gente precisa entender que é um jogo, porque nós temos esse poder mental. Nós nascemos com essas faculdades mentais de interferir na realidade e mudar. Então, e é aí que entra o jogo.
o jogo. Então, eu acho que o primeiro despertar é a gente entender que a gente está num jogo. E quando a gente entende que isso daqui é um grande jogo, nós precisamos o quê? Aprender a jogar, né? Ninguém entra num jogo e entra lá e vai que nem um louco varrido jogando de qualquer jeito, né? Para ser engenheiro, a gente tem que estudar engenharia. Para ser enfermeiro, a gente precisa estudar enfermagem, né? Para ser cozinheiro, a gente precisa estudar culinária. Para ser qualquer coisa, a gente precisa ter um mínimo de noção daquilo que a gente vai fazer. E para viver a vida, a gente deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, por isso que eu acho que eu bato sempre nessa tecla, né? Que a abordagem que a gente tem para a vida, para as nossas experiências, talvez não seja a melhor abordagem, que as experiências são desenhadas para ter. Por quê? Porque primeiro a gente não sabe que a gente está no jogo. Então, quando a gente fica consciente de que nós estamos no jogo, primeiro é entender quem sou eu no jogo, né? E quando eu vejo quem sou eu no jogo, eu entendo que eu tenho um personagem dentro do jogo. Pensa, você tá no jogo. Eu tenho um personagem no jogo, eu tenho um avatar no jogo. E isso já faz toda a diferença. Porque eu entendo que eu tenho um personagem no jogo. Eu não sou exatamente o personagem no jogo, mas eu tenho que cuidar do meu personagem no jogo. Concorda? Você vai entrar lá no jogo, você vai chutar o seu personagem, você vai contra o seu personagem, ou você vai a favor do seu personagem para ele ganhar o jogo até o final. Então começa por aí já. Então você entender quem é você no jogo. Começa por aí. Então, você entender quem é você no jogo, você já começa a ver que você tem um personagem ali no jogo. E aí, o segundo passo é entender quais são os seus recursos dentro do jogo. Quais são os seus recursos dentro do jogo? Quais são os recursos do seu personagem dentro do jogo? Como que o seu personagem interage com a realidade do jogo? Porque se é um jogo, né? Quais são os poderes que o seu personagem tem em relação ao jogo? E, gente, isso é tão importante porque é o porquê que as coisas que estão acontecendo com o seu personagem estão acontecendo da maneira como estão acontecendo. E essas são as teclas que eu bato sempre aqui. E aí essa teoria do jogo faz todo sentido. Todo sentido e é maravilhoso e fica divertido daí. Fica divertido jogar o jogo da vida. E aí eu acho que a terceira informação que é muito importante a gente ter é quais são as regras do jogo. As regras do jogo, que seriam as leis universais, por exemplo. É tão engraçado, sabe? Eu converso com muita gente e ninguém, às vezes as pessoas nem imaginam que existem leis universais. Gente, existe lei de trânsito, né? Se você passa no farol vermelho, você é multado. Como que um mundo, as suas células, né? Sabe, um dia eu descobri que a minha célula que faz estômago é exatamente a mesma célula que faz couro cabeludo. Como que a minha célula que faz estômago, não faz couro cabeludo, e a minha célula que faz couro cabeludo, não faz estômago? Porque existe uma inteligência nessa célula que está aqui no meu corpo. Então, não é uma coisa assim, ó, no acaso. Nada é por acaso. Então existe leis, existe uma inteligência orquestrando tudo isso. Então existem
regras nesse jogo, existem leis nesse jogo, que se a gente começa a entender, isso traz uma vantagem muito grande, não vantagem competitiva perante outras pessoas, não é nada disso, vantagem para nós, né? Na nossa própria evolução, né? Que vai trazer clareza, que vai trazer paz, que vai trazer felicidade para nós e para todo mundo que está à nossa volta, né? Traz uma clareza de quem nós somos no jogo. Então eu acho que isso faz parte do conhecimento. Então, autoconhecimento, quem somos nós no jogo, né? Quem somos nós? Quem é o nosso personagem no jogo, né? Quais são os recursos que nós temos para poder jogar? Porque enquanto a gente fica aqui dando porrada em murro de faca, tentando brigar com a realidade para conseguir as coisas demoram muito para acontecer, é um processo muito difícil, mas quando nós entendemos quem nós somos e os recursos que nós temos, por que de fato nós viemos aqui, para que de fato nós estamos aqui nesse período curto de tempo que nós estamos aqui, né? Como de fato nós podemos jogar e quais são as regras do jogo, quando a gente entende isso daqui, coloca a gente num posicionamento no jogo de muita vantagem para ter as experiências que nós realmente queremos ter, né? Para ter experiências mais plenas, né? Para a gente fazer desse período que nós estamos aqui uma experiência melhor para nós. Esse tempo que a gente está aqui na Terra, a gente, sei lá, de alguma forma, eu não tô acusando ninguém porque eu me incluo nisso também, né? Muitas vezes a gente vive aqui empurrando com a barriga, né? Por isso que a gente vê tanta gente, às vezes a gente ouve tanto depoimento, né, de gente no final da vida com tanto arrependimento do que poderia ter feito, né? Gostaria de ter um dia a mais para poder falar coisas que não falaram, fazer coisas que não fizeram, porque daí parece que quando vem esse contraste enorme, né? A pessoa acorda e fala: poxa, por que eu não fiz? Então, acordar agora, acorda. 1, 2, 3, acorda. Isso daqui é um jogo, então como que você quer jogar esse jogo, né? Como que você quer posicionar o seu personagem nesse jogo e jogar? Porque na verdade é você que está comandando. Como em qualquer jogo, é você que está comandando o seu personagem. Você, como um ser completo que já é, comandando o seu personagem para trazer ele de volta para esse ser completo que você já é. Parece até uma piada de mau gosto, mas parece que é isso mesmo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que é isso. De diversas formas. A gente vê isso de diversas formas, falando de diversas formas. A física quântica está falando de uma outra forma, a Vedanta fala de uma outra forma, escola iniciática, eu já estudei 2 escolas iniciáticas, falam de uma outra forma, dessa reintegração do ser, mas parece que é esse voltar para esse ser infinito que a gente já é. E o caminho é entender o jogo. E aí, galera, vamos jogar The Lila Game. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não me segue nos meus canais, eu te convido a se inscrever e a me seguir. E deixa aí seu comentário, perguntas, o que você que tiver afim aí de interagir comigo, eu vou adorar. E eu te encontro na próxima, tá bom? Tchau, tchau. E a gente se encontra por aí. Tchau, tchau.